Olá, minha gente, bom dia, bom dia, bom dia. Seguinte, então na aula de hoje nós iremos fazer ali algumas resoluções a respeito de cargas elétricas e campo. Então o intuito é te mostrar que isso pode ser sim muito fácil. Então vamos lá, pelo basicão. Primeira coisa que a gente tem que fazer: ler a questão, discernir ali as grandezas, fazer um desenho maneiro e a partir desse desenho definir direção, definir sentido e, obviamente, a partir da força de Coulomb, então lei de Coulomb, lembra aí, a gente vai calcular a intensidade entre essas partículas portadoras de carga. Então, se eu chamar só de carga, tu fica ligado aí, partículas portadoras de carga. Então, beleza. Então, bora lá. Ó. Eu tenho aqui três pequenas esferas, A, B e C, com cargas elétricas respectivamente. Vocês já devem ter notado que nessas questões de física eles adoram esse tal do respectivamente. Então tu fica esperto. Então a partícula A tem carga 2Q, a partícula B tem carga Q e a partícula C também tem carga Q. Estão alinhadas como mostra a figura. Então, como eu já tinha dito a vocês, observem que essas partículas estão o quê? Colocadas, posicionadas, alinhadas de forma horizontal. Então, estou levando em consideração aí somente o movimento na horizontal. Vai diferença? Lembra aí, ó, estamos falando sobre grandezas vetoriais. Logo, se eu falo sobre vetor, isso sim vai fazer muita diferença, tá? Então, beleza, ó. A esfera A exerce uma força elétrica sobre a B de intensidade blá blá blá. Tá aí, ó. 2 vezes 10 a menos 6 newtons. Qual é a intensidade da força elétrica resultante que A e C exercem sobre B? Então, vamos devagar. Primeiro, nós temos aqui três cargas positivas. Como que eu sei que é positivo? Porque não tem escrito nada aqui na frente. Não está aqui menos 2Q. Né? Então, lembra aí do mais. Se não tem nada escrito, então é uma partícula positiva. Então, beleza. Ó. Aqui eu tenho uma partícula positiva, outra partícula positiva, outra partícula positiva. Tá, beleza. Dito isso, nós lembramos ali, ó, primeira coisa que eu te falei, desenhar. Segunda, definir direção e sentido. Para definir direção e sentido, nós temos que nos lembrarmos aí das relações de atração e repulsão, tá certo? Então, beleza. Então, todas positivas, sinais iguais, elas tendem a repelir. Então, bora lá. Então, a A e a B estão em contato. Estão muito próximas uma da outra. Lembrando que a força elétrica é uma força de campo. Então, uma age sobre a outra, mesmo que não haja contato aqui, não tenha um fiozinho ligando uma com a outra. Beleza. Então, eu vou ter uma força para cá e uma força para cá. Eu vou chamar essa força verde de força AB. Beleza? E aqui do outro lado, a mesma coisa, força AB. Beleza. Agora eu vou ali dar uma olhada na interação com as outras partículas. O B interage com C e o A também interage com C. Disso você não pode esquecer. Não é porque tem aqui uma partícula no meio que não vai haver aqui uma relação entre eles. Então fique esperto com isso também. Então agora, com esse azulzinho aqui, vamos ver a relação entre B e C. Duas cargas positivas, então eu também terei o quê? Repulsão. Então eu vou escrever aqui, ó, força de B para C, força de B para C. Lembrando que nós estamos falando aí de ação e reação. Então as forças têm a mesma direção e sentidos o quê? Opostos. Mesma direção o quê? Horizontal. Sentidos. Um vai para a esquerda e o outro vai para a direita. Ah, professor, mas e a intensidade? Bom, a intensidade nós também já conhecemos. Nós sabemos que ela é calculada pela lei de Coulomb. Então, eu vou até escrever a lei de Coulomb aqui, ó, pro ladinho. Então, dá uma olhada. Ó. Força elétrica, ou força de Coulomb, é igual a constante K vezes a carga 1 vezes a carga 2, isso tudo dividido
pela distância ao quadrado. Então, é essa equação que a gente vai usar para sempre. Para sempre, pelo menos nesse trimestre, mas tenha fé, irmão. Então, ó, dito isso, já conseguimos aqui estabelecer as relações entre A e B, entre B e C, e agora falta quem? A e C. Eu tenho aqui uma força para cá, que eu vou chamar de força AC, e eu também tenho uma força para cá, que eu também chamarei de força AC. Agora sim, todos os pares de força foram estabelecidos. Dito isso, a gente vai ler novamente o que está rolando aqui. Então, ó, a esfera A exerce sobre B uma força elétrica de intensidade 2 vezes 10 a menos 6 newtons. Então, assim, ó, A exerce em B. Então, é a força AB que está aqui em verde, não é isso? Então, a gente vai escrever aqui, ó. A força AB ela é igual a 2 vezes 10 a menos 6 newtons. Lembrando que força, seja elétrica, gravitacional, o que for, sempre terá como unidade de medida o newton, tá certo? Isso não pode ser esquecido. Qual a intensidade da força elétrica resultante que o A exerce, que A e C exercem sobre B? Opa! Então, observe. Vamos trocar de cor aqui de novo. A partícula que eu quero analisar é essa aqui, ó, AB. E eu quero saber ó, qual é a intensidade da força elétrica resultante que A e C exercem sobre B. Ou seja, ó, a força resultante, está vendo que eu tenho uma setinha para um lado e outra setinha para o outro. Opa! Então, eu tenho aqui, deixa eu colocar uma cor que eu não usei, vamos para o preto. Então, ó, a força resultante na carga B, ela vai ser igual a quem? Uma menos a outra. Então, vai ser FAB menos FBC. Tudo bem? Ou vice-versa. Então, essa vai ser a minha força resultante. Então, bora escrever aqui. Então, vai ser a força AB menos a FBC. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Bom, dito isso, vamos abrir aqui essas equações, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa FAB. Então, a força de A em B é igual a carga K vezes... Então, aqui, ó, força de A em B. Temos duas cargas aqui, certo? Ó, a 2Q e a Q. Então, vai ser aqui, ó, 2Q vezes Q dividido pela distância entre essas duas cargas. Então, reza a lenda, ó, aqui está escrito que a distância é 3 vezes D. Então, vai ser 3D ao quadrado. Lembrando, é isso mesmo. Os dois têm que estar ao quadrado, então fique esperto. Então, aqui, ó, 3 ao quadrado vai dar 9, então vai ficar 9D quadrado. Você não pode esquecer isso, senão vai dar errado. Beleza. E a FBC? Vamos dar uma olhadinha aqui na FBC. Faremos do mesmo esquema. Constante K, vou até escrever a constante de verde, para nós buscarmos aí algumas similaridades. Então, dá uma olhada, ó, de B para C. Então, B e C, então aqui vai ser Q vezes Q dividido por distância D. Olha aí, mole, mole. Então, aqui está um pouquinho mais fácil. Então, a distância ao quadrado. Essa FAB, eu sei o valor dela. Dá uma olhada. Já foi medido que é 2 vezes 10 a menos 6. Vamos reorganizar isso aqui? Então, até só para a gente ver aqui as similaridades. Então, ó, FAB, 2 vezes 10 a menos 6 é igual a constante K vezes Q ao quadrado vezes 2. Já já você vai entender o porquê. Ó, Q vezes Q dá Q quadrado. E o 2 está aqui, está todo multiplicando. Vamos deixar tudo aqui bonitinho. E aqui, ó, 3 ao quadrado vai dar 9. D ao quadrado, beleza. Inclusive, vamos pegar esse 9 e colocar só do outro lado. Sim, você vai entender, tenha fé, irmão. Você vai ver que é por uma boa causa. Então, aqui, ó,
K, Q quadrado, D quadrado, 2 e 9. Tá todo mundo multiplicando. Então, aqui dá para a gente achar algumas coisas. Beleza, deixa isso quieto aí por enquanto. Então, vamos só fazer aqui uma comparação. Então, FBC é igual a constante K. Inclusive, vamos escrever de verde. Constante K vezes Q vezes Q, Q quadrado. Aqui, D quadrado. Dá umas olhadas aqui. K, Q quadrado, D quadrado. K, Q quadrado, D quadrado. São as mesmas letrinhas e estão nas mesmas posições. Logo, então bora lá. Ó, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que FBC. Olha que bonitinho. Posso dizer isso? Posso. Porque aqui eu coloquei, de acordo com a questão, que FBC vai ser igual a K vezes Q quadrado dividido por D quadrado. Então, hey ho, let's go. Vamos fazer isso. Então, no lugar disso tudo aqui, eu vou escrever o quê? FBC. Olha que bonitinho. Então, tu vai escrever assim, ó. 2 vezes 10 a menos 6 vai ser igual. Vamos colocar até de azul. FBC vezes, não é isso? 2 sobre 9. Tranquilo? Lembrando, estou colocando 9 aqui embaixo do 2, mas eu poderia muito bem escrever assim. Não há problema, certo? Se eu quero achar esse povo aqui, o 9 está dividindo, vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então tá bom. Vamos fazer a passos de bebê, vamos fazer devagarzinho para a gente não errar, tá bom? Inclusive, deixa eu colocar mais para cá. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 10 a menos 6 vezes 9 é igual, colorido para ficar didático, se o Windows me ajudar, FBC, aqui no caso não ia ser vezes 2, todo mundo concorda que ia ser vezes 2, certo? Ó, esse 2 está multiplicando, ele iria para o outro lado o quê? Dividindo. Tranquilo. Então não vou escrever ele aqui não, já vou mandar ele para o outro lado. Então aqui ó, vai ficar o quê? Ó? Dividido por 2. Beleza? 2 dividido por 2 já posso passar a faca. Então já facilitou minha vida. Então a força BC será igual a 9 vezes 10 a menos 6 newtons. Olha que bonitinho. Então, a força B é 2 e a força BC vai ser quanto? 9 vezes 10 a menos 6 newtons. Resta saber se é isso que ele me pede ou se ele quer saber a resultante. Vamos dar uma olhada aí. Então, ó, relendo. Vocês já perceberam que eu li umas 3 vezes. É normal. E olha que eu já tenho costume de fazer essas questões. Mas a sugestão é sempre volte e releia para ter certeza do que a gente está buscando. Qual é a intensidade da força elétrica resultante que A e C exercem sobre B? Então, a palavrinha mágica aqui nesse caso é a força resultante, ou seja, a relação entre essas duas forças. Então, eu estou te pedindo o que está aqui, ó, em preto, força resultante em B, que seria o quê? A subtração entre essas duas forças. Então, bora lá. Força resultante em B. Força resultante em B são duas forças na mesma direção em sentidos opostos. Então, você vai o quê? Subtrair. Só isso que você fará aqui nesse caso. Então, vai ser uma menos a outra. Não se preocupe, professor, qual eu coloco? Coloco o FAB primeiro ou FBC? Não vai fazer diferença alguma. No máximo, o que vai acontecer aqui é o sinal ficar negativo ou positivo. E você sabe que é só para indicar para onde a força resultante está indo. Estaria indo no sentido de FAB? Estaria indo no sentido de FBC? Então, o negativo na física é só para denotar isso. Então, fica tranquilo, que não vai dar errado. Então, aqui, ó, eu posso fazer o inverso. Ó. Posso pegar FBC menos FAB. Então, ó, 9 vezes 10 a menos 6 menos 2 vezes 10 a menos 6. Ou o contrário, tanto faz. Então, bora lá.
Então, aqui, ó, vou fazer do jeito que está ali, só para você não se confundir. Então, vamos pegar aqui o verde, então vai ficar 2 vezes 10 a menos 6, menos 9 vezes 10 a menos 6. Então, ó, observe, isso aqui também é importante. Quando nós estamos falando sobre notação científica, nós temos que ter muito cuidado com relação às operações. Você vai somar essa notação, você vai subtrair, multiplicar, dividir. Então, nós temos regrinhas diferentes para cada uma delas, tá certo? Então, eu vou até colocar aqui com uma outra cor para que você não confunda. Então, ó, dá uma olhada. 2 vezes 10 a menos 6 vezes 9 vezes 10 a menos 6. O que você faria nesse caso? Quando é uma multiplicação, vou multiplicar normal esses dois números. 2 vezes 9, 18. Padrão. Literalmente padrãozinho. Vou repetir aqui a base 10. E por ser uma multiplicação, eu faria o quê? Somaria esses expoentes. Então, vai ficar menos 6 com menos 6, menos 12. De boa na lagoa? Então, seria isso. Se fosse uma divisão, eu dividiria 2 por 9. Então, digamos que tem aqui, ó, ao invés de uma multiplicação, eu tivesse escrito da seguinte maneira. Vamos pegar aqui uma cor que eu ainda não usei. 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 9, vezes 10 a menos 6. Estou colocando 10 a menos 6 iguais aqui porque é o que tem aqui, só para você ver a diferença, tá? Mas poderiam ser expoentes totalmente nada a ver. Então, da mesma forma, você ia dividir 2 por 9, ia colocar o resultado aqui embaixo, repete a base 10, menos 6, menos 6. Por quê? Se na multiplicação eu estou somando os expoentes, aqui na subtração, na divisão, você iria o quê? Subtrair esses expoentes. Então, isso tem que ficar muito claro, minha gente. Beleza? Senão, vai dar merda. Então, menos 6, menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar menos 6 mais 6. Olha que bonitinho. Tudo aí ia cortar. Então, isso aqui tudo ia dar 10 a 0, que é a mesma coisa que 1. Então, só restaria o valor o quê? Numérico da coisa toda. O que para a gente é fantástico. Então, 2 dividido por 9, a gente sabe que vai dar um número quebrado. Mas, enfim, vai dar uma dízima, 0,2222. Isso aqui nem importa tanto, não. É só para que você lembre das regrinhas aí da notação científica. Tudo bem? Beleza. Terminamos? Não, ainda não. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Deixa eu só pegar esse troço aqui e diminuir um pouquinho aqui. Você já aprendeu, então tá tudo certo. Então, ó, beleza. Dito isso, vamos voltar para cá. Então, a minha força resultante na partícula B vai ser igual. Ó, aqui, o que nós temos em comum? 10 a menos 6 e 10 a menos 6. Imagina que isso aqui seja um x. Então, ficaria assim, ó, 2x menos 9x. Olha como ficou tudo mais fácil agora. É impressionante como a gente coloca o x, fica tudo mais simples. Então, ó, 2x menos 9x vai dar quanto? Menos 7x. Beleza? Tá, mas no nosso caso, só coloquei o x só para você ver que é fácil. Mas a resposta aqui, no caso, seria o quanto? Menos 7 vezes 10 a menos 6. Newtons, importantíssimo. Por que é Newton? Porque eu estou falando de força. E é imprescindível que você coloque a unidade. Porque como eu vou falar também sobre campo elétrico, lá já vai ser um pouco diferente. Não vai ser unidade, não vai ser em Newton. Tá certo? Vai ser Newton por Coulomb. Vai ser uma taxa. Que a gente vai conversar já já. Aguenta aí. Então aqui, ó, menos 7 vezes 10 a menos 6. Ah, professor, mas deu negativo. Ó, céus. Não, relaxa. Deu negativo porque está o quê? O 9 não está no sentido negativo, digamos assim? Então, significa o quê? Então, ó, quem é o 9 é o FBC, o colorido para ficar didático, é esse azulzinho aqui. Então, a força resultante está indo para onde? Para cá, só isso. Então, se para cá é positivo, para cá é negativo. Então, para onde está indo a resultante? O B está indo no sentido de A, tá certo? Então, essa partícula bonita aqui, ela está em equilíbrio? Não, ela não está em equilíbrio.
Para que essa partícula estivesse em equilíbrio eletrostático, olha que nome bonitinho, essas duas forças teriam que ser o quê? Iguais. Porém, entretanto, todavia, FBC, ela o quê? Não é igual a FAB. Então, não viaja. Beleza? Se elas não são iguais, então não está em equilíbrio. Eu estou fazendo questão de suscitar isso porque na maioria dessas questões vai aparecer esse termo aí maravilhoso chamado de equilíbrio. Tá? Então, tu não pode ceder a esse vocabulário. Então, fique esperto, tá bom? Bora lá, minha gente. Então, ó, P11. Duas cargas elétricas pontiformes. Para quê? Para nada. Só para dizer que é em forma de ponto. Tu já sabe disso. Não precisa repetir 1000 vezes. Então, nós temos aqui uma carga que eu a chamo de Q1. E eu tenho outra carga que eu vou chamá-la de Q2. Então, olha como é que o desenho é difícil. Uma é positiva e a outra é negativa. Opa, já sei que vai rolar o quê? Uma atração entre essas duas partículas, que eu vou chamar aqui de F12. Ou tu pode chamar de qualquer coisa, força, blá, pode ser também. Vai funcionar. Então, eu quero saber a intensidade da força elétrica. Então, intensidade, eu tenho que lembrar da tal da lei de Coulomb. Então, a força elétrica será igual à constante K vezes. Vamos colocar colorido, porque aí ninguém se confunde. A tal da Q1 vezes a tal da Q2, que eu também ainda não sei quanto que é esse valor, e vou dividir tudo isso pela distância ao quadrado entre elas. Opa, já ia fazendo bobeira aqui. Então, a distância entre essas duas partículas. E essa distância são incríveis 6 centímetros. Então, bora lá. Basicamente, o que tu vai ter que fazer aqui? Substituir. Super simples, super tranquilo. Então, o K é uma constante. Grave isso no seu coração. K é igual a 9 vezes 10 à nona. Sempre você vai utilizar esse número bonito. Beleza? Então, substitua aqui. 9 vezes 10 à nona vezes. O Q1 está escrito aqui. Q1 é igual a 8 vezes 10 a menos 8. 8 vezes 10 a menos 8 coulombs. E o Q2, menos 2 vezes 10 a menos 18. Lembrando que estamos calculando a intensidade. Se estamos calculando a intensidade, neste caso, não há necessidade de colocar o quê? O sinal negativo. Sempre estarei utilizando os valores em módulo. Então, dá uma olhada. 2 vezes 10 a menos 8. Distância, 6 centímetros. Exatamente. Não vou nem repetir. Tu já está sabendo. Centímetros. Então, centímetros, centímetros. Temos que transformar para metro. Sim, sim, sim. Então, lembrando, metro, decímetro, centímetro, são duas casas. E detalhe, eu estou indo para uma grandeza, uma medida um pouco maior. Então, professor, posso pegar 6 e dividir por 100? Sim, se você acha mais fácil, sem problema algum. Então, isso aqui vai ficar quanto? 0,06, também conhecido como 6 vezes 10 a menos 2. Qual que você vai utilizar? Então, vai ficar também o quê? A seu critério, tá certo? Eu, particularmente, prefiro utilizar a notação científica, por quê? Tá tudo em notação, minha gente. Senão vai só dificultar a tua vida. Então, pega aqui, ó. Outra coisa, também poderia ter pensado da seguinte maneira. Vamos fazer aonde? Vamos fazer aqui pequenininho, só para a gente não se perder. Então, dá uma olhada, ó. Metro, decímetro, centímetro. 1 centímetro para decímetro para metro. Vou andar duas casas. Se fosse de metro para decímetro para centímetro, eu multiplicaria
por 10. Então, ó, eu multiplicaria por 10. Então, para cá multiplico. O inverso, eu não vou dividir? Tá, você pode pensar assim. Então, 1 metro seria a mesma coisa que 1 vezes 10 ao quadrado. Ó, 1, 2. 1, 10 elevado a 1, 10 elevado a 1. Só multiplicar por 10 a 2. Agora, isso 1 metro. 1 centímetro, olha a loucura. Estou voltando. Então, ao invés de eu multiplicar, eu não ia dividir. Mas, ao invés de dividir, posso continuar multiplicando. Seriam as mesmas duas casas. Então, ó, coloca aqui 2. Porém, entretanto, todavia, ao invés de colocar mais, eu vou colocar o quê? Menos. 1 vezes 10 a menos 2. Beleza? Porque eu estou o quê? Voltando. E lembrando que esse 10 a menos 2 eu poderia escrever assim e seria uma divisão do mesmo jeito. Captaram? Então está tudo ligado. É todo um plano muito bem planejado. Então, beleza. Dito isso, voltando aqui, 6 vezes 10 a menos 2. Então a gente vai colocar esse bonito aqui, ó. 6 vezes 10 a menos 2. Aí começou a sinfonia canina. Bom, voltamos após a propaganda canina. Então aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 2. Esse povo todo ao quadrado. Beleza? Não esqueça, tenho que elevar o 6 e a potência também, senão vai dar ruim. Então, ó, força elétrica. Lembrando, uma coisa também que é extremamente importante. Tá vendo que eu estou fazendo passo a passo? Faça assim. Uma linha, a segunda, a terceira. Não pule etapas. Não tente fazer tudo na calculadora, porque também vai dar ruim. Então, ó, força elétrica vai ser igual. Eu vou repetir tudo aqui só para a gente não ter problema. 9 vezes 10 a nona vezes. Inclusive, eu vou fazer até diferente. Ó, vou colocar todos as bases expoentes aqui, ó, em verde. O 9 eu vou colocar em marrom. 9, 8 e 2. Isso aqui é para tu perceber com quem que tu vai mexer. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, não é isso? Vezes 10, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Tranquilo? Então, com quem que a gente vai trabalhar? Você vai multiplicar o 9 pelo 8, pelo 2 e dividir por 36. Essa é a sua função. Sua missão aí é essa, muito fácil. Bora lá, minha gente. Então, observem. Roxinhos, vou multiplicar esse povo. Então, aqui, para ficar mais fácil, a gente poderia fazer assim. Posso multiplicar tudo e dividir por 36? Posso, sem problema algum, tá? Você pode fazer isso. Mas, entretanto, todavia, eu posso fazer o seguinte, ó. 9 e 36, ó, 4 vezes 9 é 36. Não é isso? Então, aqui, ó, eu posso dividir isso aqui por 9 e esse povo aqui por 9. Então, aqui vai dar 4. Tudo bem? 8 vezes 2 vai dar 16. 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, você pode pensar assim também. Já facilita a nossa vida. Captou? Ou você poderia fazer também. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 2 também vai dar 4. Então, é uma outra maneira de você fazer. Mas está vendo como simplificando a história toda fica mais fácil? Agora, eu vou lá com a base 10 e vou repetir o expoente. Então, aqui vai ficar 10. Agora, lembrando, temos uma multiplicação. Então, eu vou somar esses expoentes. Então, aqui, ó, 9 menos 8 vai dar 1. 1 menos 8 vai dar menos 7. E aqui embaixo eu tenho 10 a menos 4. Cuidado, muito cuidado, porque agora na divisão eu também vou conservar o expoente. Eu vou conservar aqui, ó, a base 10. Estou falando de conservar o expoente toda hora, né? Conservar a base. Então, a base 10 eu vou repetir. E o expoente eu vou o quê? Diminuir. Subtrair. Então, vai ficar menos 7 menos menos 4. Menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar menos 7 mais 4. Aqui, no caso, vai dar menos 3. Tá certo? Então, o meu resultado, a minha força elétrica aqui nesse caso, vai ser 4 vezes 10 a menos 3 newtons. Então, não esqueça, newton
é a unidade de medida de força. Poderia escrever assim também, ó. 4 milinewton. Lembra de milho, micro, pico? Então, são submedidas ali que a gente utiliza de forma bem regular, inclusive, tá? Então, você tem que saber. Ah, professor, adoro os números decimais. Assim, é uma coisa assim fantástica. Beleza. Escreve aí, ó, 0,0 e cuidado com a quantidade de casas. Então, aqui são 3 casas. Então, ó, 1, 2, 3, tá certo? Então, 4 vezes 10 a menos 3 newtons, ou 0,004. Beleza? Então, é basicamente isso. Terminei a minha questão? Não. Por que não terminei? Porque eu preciso o quê? Eu colocar uma carga Q aqui. Oh, céus! A intensidade da força elétrica resultante que age sobre uma carga colocada no ponto médio. Mole, mole. O que a gente vai fazer? O mesmo que nós fizemos aqui. Ó. A forma de fazer é a mesma. Só que agora você vai ter que desenhar. Essa é a única diferença. Então vamos colocar aqui essa carga de que cor? Pode ser esse marrom aqui. Ó. Coloquei a carga aqui bem ao meio. Então, se é no ponto médio, 3 centímetros para cá, 3 centímetros para cá. E essa carga, ela é o quê? Positiva. Beleza? Então, é uma carga positiva. Então, só lembrando, aqui eu tenho uma carga positiva, aqui eu tenho uma negativa. Sim, você vai ter que fazer todos os vetores novamente. Você vai ter que observar para onde que estarão aqui as forças agora. Essa verdinha aqui vai mudar? Não, porque a carga 1 continua interagindo com a 2. Agora, com relação à carga 3, a gente tem que desenhar agora forças aqui. Então, ó, do 1 com 2, mais e mais. Se é mais e mais, nós temos aqui a tal da repulsão. Então, eu tenho uma força para cá, que eu vou chamar de F13, e eu vou ter uma força para cá, que eu também chamarei de F13, porque elas têm intensidades o quê? Iguais. Tranquilo? Beleza. Dito isso, eu vou agora observar a relação entre a 3 e a 2. Opa, mais e menos. Se é mais e menos, é o quê? Atração. Então, vai ser uma força para cá e uma força para cá. Então, essa força eu vou chamar de F23. Essa força eu vou chamar de F23. Beleza? Então, a intensidade da força resultante que age sobre a carga Q3. Então, observe. Eu quero somente as forças que estão interagindo na carga Q3. Aqui na carga Q3 eu não tenho duas forças? Tenho a F13 e a F23. E detalhe, mesma direção e mesmo sentido. Então, o que você fará nesse caso? Você vai ter que somar essas duas forças, tá certo? Então, bora lá. Então, a letra B, deixa eu até tirar isso aqui daqui, que você já aprendeu. Então, aqui na letra B, nós teremos que calcular a força resultante em Q3. E essa força resultante em Q3, ela vai ser igual a quem? Vamos para o desenho. F23 mais, estava de vermelho, não, acho esse marrom, F13. Ah, professor, vou ter que fazer, vai ter que fazer tudo de novo. Você vai ter que calcular aqui, ó. O que você fará? F23, K, Q2, Q3, dividido pela distância ao quadrado. Mais F13, K, Q1, Q3, dividido pela distância ao quadrado. Então, essa aqui vai ser a sua força resultante. Essa é uma possibilidade que é um modo de você fazer. Ah, professor, mas eu tenho coisas parecidas aqui. O K está dos dois lados. Beleza, você pode colocar esse povo todo em evidência. Principalmente porque a distância também é igual. Então, a gente pode reescrever isso aqui assim. Ó. Força resultante de Q3 vai ser igual. Constante K, Q3,
distância ao quadrado. Abro aqui um parênteses e vou escrever assim, ó. O que está faltando aqui? Não é só o Q2? Mais. Ó, o que está faltando aqui? Ó? De 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Está faltando quem? Q1. Captou? Então, é uma maneira mais prática. Na dúvida, faz o chuveirinho, porque você vai voltar essa equação aqui de cima. Então, ó, kq3d ao quadrado vezes q2, está aqui em cima. kq3 dividido por d ao quadrado vezes q1, mole, mole, está aqui em cima. Então, vai dar na mesma. Ah, professor, muito difícil, eu prefiro fazer separado e depois somar. Sem problema algum, o resultado tem que ser igual, senão não faz sentido. Tranquilo? Bom, dito isso, agora é só substituir. É a parte teoricamente mais fácil. Então, a força resultante vai ser igual a 9 vezes 10 à nona, que é o valor de K. A distância, tu sabe que é 3 centímetros. Bora lá devagarzinho. 3 centímetros, que é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Isso aqui vai ser ao quadrado, porque a distância é ao quadrado. Então, 3 ao quadrado vai dar 9 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? Metros. De boa na água? Então, bora escrever aqui, ó. 9 vezes 10 a menos... Olha que legal, já posso passar faca no 9. Facilita a nossa vida. Vezes Q3. Bora estar atrás do Q3. Q3, 10 a menos 8. Vou escrever, vamos lá. Então, aqui, ó, 10 a menos 8. Somado com essas duas cargas aqui, ó, Q2 e Q1. Que alegria, pelo menos as duas têm a mesma base. Então, aqui, ó, Q1 e Q2. Aqui é 1 em Q2, Q1 em Q2. Então, vai ficar aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 8, mais 8 vezes 10 a menos 8. 2 mais 8 dá... Lembrando, tudo isso em módulo. Então, esquece esse negativo que está aqui. Então, vai ficar 8 mais 2, dá 10. Então, vai ficar 10 vezes 10 a menos 8. Só vou repetir o 10 a menos 8. Já te expliquei isso lá na questão anterior. Então, na dúvida, então, volta lá um pouquinho. Força resultante em Q3 vai ser igual. Vou só repetir o povo que está aqui. Ó. 10 a nona, 10 a menos 8. Aqui, ó, não é a mesma coisa que 10 a 1? Então, eu posso colocar 10 a menos 7, dividido por 10 a menos 4. Então, aqui o resultado vai ser 1 vezes 10 elevado a alguma coisa. Não é isso? Podemos pensar dessa maneira. E aqui, ó, somo e subtraio com menos 4. Então, vai ser a somatória desses aqui. Então, bora lá. 9 menos 8 vai dar 1. 1 menos 7 vai dar menos 6. Então, aqui vai ficar menos 6. Menos 4. Menos 6 mais 4 vai dar menos 2 newtons. Então, vai ser essa força resultante aqui na carga Q3. Tá certo? Dúvidas, traumas, dramas, nada, tudo tranquilo? Então tá bom. Então tá aqui a tal da carga Q3. Já tem o resultado. A letra C, ela te pergunta o seguinte, ó, em que posição Q3 deve ser colocada de modo que fique em equilíbrio? Então, ó, se eu pego a Q3 e coloco aqui, você vai ter duas forças na mesma direção e no mesmo sentido. Então, a resultante vai ser somada. Então, eu vou somar essas duas aqui, não vai rolar. Eu tenho que pegar essa bolinha aqui, essa partícula, e colocar ou de um lado, posso colocá-la ela aqui, ou posso colocá-la do outro lado. Você vai escolher. Quando você colocar aqui, você vai fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. As setinhas, as forças, vão estar em que direção e em qual sentido? Se ficar assim, ó, oposto, beleza. Então é aqui que vai ter o equilíbrio. Você vai dizer que essa força é igual a essa. Aí essa partícula vai estar ali parada. Do outro lado, se aqui tiver as duas forças assim, opa, então aqui também é uma posição de equilíbrio, sem problema algum. Se não, como é que não vai estar em equilíbrio? Quando as duas estiverem para um mesmo canto. Tudo bem? Então, digamos que aqui eu tenho, fique duas forças assim. Então, opa, não vai rolar. Beleza?
Então, refaz o desenho. Então, a gente você vai refazer todo esse desenho, modificando a posição aqui dessa partícula. Coloca ela para cá ou aqui. E você vai fazer toda essa relação que nós fizemos aqui. Ou seja, minha gente, repetição. Então, só tem que ficar ligado. Então, fique esperto com possíveis erros com a notação científica e com a direção de forças. Nada além. Tá certo? E por hoje é isso, minha gente. Próxima aula nós falamos um pouquinho mais sobre isso. E caso não consigam, comentem aí que depois a gente dá um jeito. E eu faço a letra C também, se for necessário. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula.